que após acordo entre partidos, a Câmara dos Deputados derrubou uma emenda que limitava os poderes dos auditores fiscais da Receita. A Vera falou isso, a Andreasa tocou no tema, quanto a investigações sobre crimes tributários ou relacionados ao controle das fronteiras. A votação foi simbólica, o que quer dizer que não houve a tal contagem que aparece no painel eletrônico. Com isso, os deputados concluíram a votação da medida provisória 870, já falamos sobre isso, que estruturou o desenho ministerial do novo governo. O texto segue para o Senado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com lideranças partidárias para chegar ao acordo em torno do último destaque da MP, mas o que a gente quer falar mesmo é sobre os auditores fiscais da Receita. Vai, Vera, vai girando. Pois é, essa votação, na verdade, mostra que não foi bem assim, que o governo saiu perdendo e a Câmara saiu ganhando. Como está todo o ambiente muito conturbado, cada um está tendo de recuar um pouco, cada um está colhendo uma vitória aqui, uma derrota ali. Eu acho que esses corpos vão ser contados ainda para que a gente saiba mais adiante quem é que vai vencer a batalha. Nesse caso dos auditores, o Centrão teve de recuar. Havia um acordo, de novo, proposto pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que é do PMDB, do MDB de Pernambuco, para que se limitasse a ação dos auditores fiscais a crimes eminentemente tributários. Eles não poderiam investigar outros crimes decorrentes de uma infração tributária, porque isso seria usurpação da sua competência. Então, isso foi retirado do texto da MP por um destaque apresentado pelo Partido Novo, e o novo acordo, erigido hoje, ficou sendo que vai ser tratado por um outro projeto de lei a ser discutido nas próximas 2 semanas. Mas até aí, Inês já é morta. Eu acho difícil imaginar que em 2 semanas vai se conseguir votar um projeto desse, que, de novo, mexe com esses interesses de auditores que são muito bem articulados, estiveram articulados dentro da Câmara o tempo inteiro. Então, juntou a pressão das redes sociais com a pressão dos sindicatos de auditores e outros representantes da Receita, que são muito organizados e muito articulados no Congresso, e o Centrão acabou tirando o pé. Saiu dessa história, aceitou fazer o acordo dentro do destaque do Partido Novo. Mas então é um recuo. Um recuo pode ser tático, pode ser estratégico, pode ser querendo dar um bote lá na frente, mas o Centrão também teve de dar uma recuada. Isso às vésperas desse protesto que vai ser muito em cima de pressionar o Congresso. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Ontem na live a deputada Carla Zambelli ficou atiçando as pessoas a irem às ruas protestar contra esses bandidos, esses vagabundos, etc, etc, etc. Então, essa história limpinha do retrofit, de que o protesto agora é só a favor, balela. O protesto vai ser para manter o pessoal na frigideira, como eu disse ontem. Por hora, o Centrão optou por fazer um recuo estratégico nessa questão dos auditores fiscais. Vamos ver como que isso vai se dar lá na frente. É claro que a relação está péssima. O Elmar Nascimento foi um que discursou, outro que discursou foi o Arthur Maia, que é um dos mais vocais representantes do Centrão, do PP de Alagoas. Ele fez um discurso hoje, quando anunciou esse novo acordo para retirar o destaque dos auditores fiscais, muito parecido com o do líder do DEM na véspera, e dizendo que não há confiança entre governo e a base. Então, isso tudo vai ficar em suspenso e vai depender muito, muito, muito do saldo dos protestos de domingo. Se eles forem com a faca no pescoço para cima dos deputados, eu acho que esse pessoal vai voltar semana que vem para Brasília, aí sim, disposto a dar o troco no governo. Então vamos aguardar os próximos lances. Por hora está cada um olhando para ver quem pisca primeiro. O que tem a dizer sobre isso, Carlos Andreasa? A Vera usou uma imagem muito boa, quer dizer, muito triste, muito ruim, mas precisa sobre o momento, né? Contabilização de corpos, né? O que você faz num ambiente de guerra, né? Num cenário de desastre. Que isso esteja acontecendo no Parlamento brasileiro, em decorrência da incapacidade política do governo, aos 5 meses deste novo governo, é algo grave, porque não nos enganemos sobre a possibilidade de o Brasil avançar, de o Brasil prosperar, inclusive nas pautas mais importantes, aquelas de natureza econômica, capazes de destravar a retomada do emprego no país, sem que haja algum grau de harmonia
entre executivo e legislativo. E hoje não há. Como pode haver se mesmo os representantes do governo... Eu estou chamando atenção para isso porque é uma loucura. É uma loucura. É burrice. Não tem outra palavra. Se mesmo os representantes do governo, agentes do governo, figuras do partido do governo, estão dentro do parlamento atacando o parlamento de que fazem parte. Eu não consigo entender qual é a finalidade disso, a não ser aquilo de que falo sempre: plantar a crise, fomentar discórdia, apontar inimigos, forjar inimigos. Então, veja, nós teremos essas manifestações domingo. Não dá para saber se serão grandes ou não. Acho que serão representativas. Elas têm na origem, e isso é muito importante, a palavra de ataque ao Congresso, e isso estará presente porque os organizadores que despontam aí são figuras autoritárias, hostis à atividade política encarnada pelo parlamento. E uma vez havendo isso, outra coisa não haverá do que um ambiente ruim e aprofundado no parlamento para uma relação que deveria ser saudável. Então, me preocupa muito prematuramente que a gente tenha uma fissura dessa natureza, com possibilidade de se alargar, tendo um pacote, por exemplo, econômico liberal urgente na ordem do dia, e é muito difícil que um pacote como esse do Paulo Guedes, robusto, prospere integralmente, tenha sucesso no seu corpo, num ambiente de imprevisibilidade, sem que haja uma liga pretendida, e essa liga não existe. Então, é ruim, e sendo ruim para o governo, sendo ruim para o presidente, é ruim para o povo brasileiro. Essa manifestação de domingo que haverá é um equívoco político. Ele pode ser ele é sem dúvida nenhuma na origem um equívoco de compreensão do que seja atividade política, da importância do equilíbrio entre poderes, a democracia representativa. Tem uma ideia ali de que o governo deve sujeitar, deve subordinar, deve subjugar os outros poderes, notadamente o legislativo. Um equívoco. Isso está presente, né? Bolsonaro foi eleito de maneira espetacular, e por causa disso a sua agenda de campanha tem que ser carimbada pelo parlamento, e o parlamento que não fizer isso é traidor. É um equívoco grave. Mas para além disso, que é uma discussão de ordem conceitual, tem um efeito prático. Nós veremos parlamentares, membros do PSL, tomando lugar nessa manifestação. Que loucura é essa? Que loucura! Vai, Alexandre, arremata esse blocão. Olha, um dos itens, por exemplo, que geraram celeuma nessa semana e nessa votação foi a questão do COAF, né? O COAF se estaria, quer dizer, ele tradicionalmente estava no Ministério da Economia, no governo Bolsonaro, a pedido do Sérgio Moro, vai para o Ministério da Justiça, porque ele é um órgão que foi muito importante na Lava Jato, tem sido, né? Ele é focado em movimentações financeiras suspeitas que podem indicar lavagem de dinheiro, todo tipo de corrupção e movimentação atípica que deve ser informada à Justiça. Agora, sinceramente, é uma discussão administrativa que não é para esse carnaval todo, e é bom que fique claro. Quer dizer, ou alguém mostra por que o COAF, na mão do ministro Paulo Guedes, não vai combater o crime, ou vai atrapalhar o Ministério do Paulo Guedes, vai atrapalhar o funcionamento do COAF, ou é muito barulho por nada, ou muito barulho por muito pouco, né? Numa votação apertada, é bom que se diga também, quer dizer, se tiveram 228 que foram a favor da manutenção no Ministério da Economia, de 210 foram contrários, então foi uma votação apertada, é um plenário dividido, né? Não é essa coisa do Congresso contra. Agora, a aplicação prática e o resultado real dessa discussão o COAF fica no Ministério da Economia com funcionários e com toda a equipe, é um compromisso do ministro Paulo Guedes, de funcionários indicados pelo ministro Sérgio Moro. Então, pelo amor de Deus, para que esse carnaval todo? Quer dizer, você tem uma parte da opinião pública
Pública sendo empurrada contra o Congresso, como se o Congresso tivesse destruído a Lava Jato, é o fim do combate à corrupção, e não é nada disso. Então, de novo, está se jogando muito no emocional das pessoas, está se jogando muito num clima dessa guerra para que crie-se essa animosidade com o Congresso, que obviamente tem problemas, como todos os poderes têm, como tudo tem problema, tudo é imperfeito, tudo pode ser melhorado. Agora, toda essa celeuma, todo esse carnaval, porque o COAF, que sempre ficou no Ministério da Economia, vai continuar no Ministério da Economia e vai com o compromisso do ministro Paulo Guedes ser gerido com funcionários da maneira como o Sérgio Moro quer, não é para essa confusão toda, a não ser, mais uma vez, para se gerar e se fortalecer essa narrativa da população, da opinião pública contra o Congresso, o que não é bom.